No programa de hoje, nós encerramos este ciclo de reflexões sobre o tema Escutar o clamor dos pobres e marginalizados. Ouvimos testemunhos, olhamos para a realidade dos pobres na Bíblia e hoje o nosso foco é os pobres no coração da igreja. O relatório de síntese da primeira sessão aponta que o compromisso da igreja deve chegar às causas da pobreza e da exclusão. Isto engloba a ação para tutelar os direitos dos pobres e dos excluídos e pode exigir a denúncia pública das injustiças, sejam elas perpetradas por indivíduos, governos, empresas ou estruturas da sociedade. No programa de hoje eu tenho a alegria de receber a Alessandra Miranda, assessora da Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora da CNBB e também da Comissão de Enfrentamento ao Tráfico Humano. Alessandra, uma alegria receber você novamente aqui no programa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada e é uma saudação especial a todos que nos acompanham. E também participa dessa conversa Dom José Valdeci Santos Mendes, é bispo de Brejo, no Maranhão, e presidente da Comissão para a Ação Sociotransformadora da CNBB. Dom Valdeci, também saúdo e acolho o senhor com uma grande alegria aqui no Igreja Sinodal. É com grande alegria, Marcos, que estamos aqui. Eu diria também com essa responsabilidade que nós temos em lutar junto com os irmãos e irmãs que são marginalizados e marginalizadas na sociedade. Obrigado. Eu quero começar essa conversa de hoje, Alessandra, trazendo você aqui para nos ajudar, retomando o programa anterior em que nós falamos dos pobres na Bíblia, e o professor Valmor nos apresentava que ali na Palavra de Deus há vários pobres, né? Há o reconhecimento das viúvas, dos órfãos e de outros grupos. Como é que nós olhamos hoje para essa realidade, pensando enquanto igreja no Brasil? Você e Dom Valdeci estão muito envolvidos aí com esses trabalhos. Quem são os pobres que a igreja no Brasil acompanha hoje? Então, acho que a inspiração que você já faz memória é muito importante, né? Essa inspiração bíblica. E aí sempre está em nós o Salmo 34, no versículo 7, que diz que este pobre grita e o Senhor o escuta. Acho que esse é um princípio fundamental quando você nos provoca para essa pergunta, de fato, de quem são esses pobres e como é que esses pobres são acompanhados, né? É uma missão inegociável, é um princípio fundamental da igreja, escutar, acompanhar e devolver a dignidade aos empobrecidos e às empobrecidas. A gente tem uma ação na Comissão Sociotransformadora da CNBB, que ela se desdobra em várias outras, que são os acompanhamentos das pastorais sociais. E as pastorais sociais têm por missão fundamental e primordial também o acompanhamento àqueles que sofrem, né? Àqueles e aquelas que têm a sua dignidade roubada, né? As pessoas em situação de vulnerabilidade social, as pessoas que estão nas periferias existenciais, como nos diz o Papa Francisco. E a diversidade, né, da injustiça, olhando para o Brasil, ela é muito grande, né? E daí a diversidade e a necessidade das diferentes pastorais sociais, redes e organismos que fazem parte dessa comissão e que acompanham na perspectiva do reconhecimento dessas pessoas, da sua dignidade, das políticas públicas, de um processo de evangelização que seja, de fato, um caminho que possa incluir, né, as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, acho que na dimensão da comissão, as ações que se convergem nessa missão única, digamos assim, né, de escutar o clamor dos pobres, dos empobrecidos, porque é uma questão também sociopolítica, uma questão socioambiental, nos coloca nesse lugar de priorizar essa escuta para que a ação pastoral seja, de fato, efetiva na atenção e no cuidado aos pobres. Uhum. Que bom escutar, Alessandra, um pouco desse relato e desses tantos trabalhos, né? E a partir dessa inspiração bonita de escuta do clamor, ou seja,
não é um só, são vários. E escutar para poder atender, acolher com dignidade, gerar o encontro e aí sanar todas as necessidades ou amenizar tantos sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs marginalizados, pobres e empobrecidos. Agora, Dom Valdeci, o senhor está nesta comissão desde 2019, presidindo a Comissão para a Ação Sociotransformadora. Acredito que tenha passado por um grande desafio, que foi a pandemia, né, que aconteceu aí de 2020 até 2023. Ainda nós vimos, acompanhamos e sentimos os efeitos dessa pandemia, mas queria que o senhor falasse um pouquinho mais, enquanto Igreja no Brasil, presidente dessa comissão tão importante na nossa conferência, quais os desafios que o senhor vê para essa escuta, este acompanhamento do clamor dos pobres e marginalizados? Então, mas segundo essa provocação que nos faz o Marcos, em relação ao nosso compromisso como comissão sociotransformadora, eu diria que a igreja em nível mundial, mas também na América Latina, assume um compromisso. E nesse sentido, desde da conferência de Medellín, ali já nos fala dos injustiçados. Depois, a conferência de Puebla já traz exatamente o rosto daqueles que são injustiçados e injustiçadas. Assim também a conferência de Aparecida traz também esse tema. E eu diria, nós como Comissão Sociotransformadoras, nós temos esses rostos também com nomes. Nós temos os lavradores e lavadoras, nós temos pescadores e pescadoras, temos as mulheres marginalizadas, temos as crianças que são deixadas de lado, temos, por exemplo, o povo de rua, temos os ciganos, temos também, né, o pessoal que está nos ciclos, e então essa infinidade de pessoas marginalizadas e marginalizadas, que nós assumimos esse compromisso a partir do ensino social da igreja, isto é, nos colocando em defesa, mas juntamente com aqueles e aquelas que lutam para que haja vida e vida com dignidade. Então, nesse sentido, a Comissão Sociotransformadora tem esse papel muito importante de promover a vida, de estar junto, de promover a caridade, mas eu diria também, claro, estou sempre repetindo, a caridade para nós, ela se manifesta de maneira emergencial na promoção, mas também esse compromisso com a transformação da sociedade. Então, nesse sentido, nós temos essa grande missão, a partir do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do ensinamento da doutrina social da Igreja. Então, temos esse compromisso de assumir, como Igreja, como povo de Deus, essa missão, eu diria, uma missão profética, uma missão de solidariedade, uma missão do compromisso com a vida e a vida em plenitude. Que bom escutar esse resgate que o senhor faz, Dom Valdeci, das conferências e que situa muito esse compromisso da igreja no nosso continente, da igreja no Brasil, né, com essa realidade da pobreza e assumir realmente como a profecia, como a vivência do evangelho, como a construção do reino. E acho que assim, nós precisamos de puxar a brasa para a nossa sardinha mesmo, que muitos desses temas que estão sendo refletidos agora no contexto do sínodo sobre sinodalidade, a igreja do Brasil e a igreja da América Latina tem muito a ensinar e partilhar com aquilo que ela já vem fazendo. E aí, Alessandro, eu queria trazer a partir desta realidade, né, que a gente acaba de celebrar a Sexta Semana Social Brasileira e você esteve muito envolvida, acredito que é um retrato e é um exemplo muito grande deste desejo de ter os pobres no coração da igreja. Eu queria que você partilhasse um pouco também como é que foi vivenciar esta Sexta Semana Social Brasileira. A Sexta Semana Social Brasileira, que teve como tema Mutirão pela Vida por Terra, Teto e Trabalho, nos ensinou muito, nos provocou muito ao mesmo tempo, sobretudo em uma pergunta básica, que é como é que esse grito dos pobres sobe até a presença de Deus, mas às vezes consegue chegar indiferente aos nossos ouvidos, às nossas práticas, né? A gente também fazia muito essa pergunta durante todo o processo da Semana Social,
aonde uma das ações era o próprio processo de escuta dos territórios. E as escutas tinham duas chaves de leitura que nos ajudavam a perceber esse conjunto de violações dos direitos humanos e dos direitos da natureza, que era de perguntar como é que o território tem vivenciado as violações dos direitos, mas como que também tem resistido às violações desses direitos, né? Porque se a gente tem as comunidades ainda organizadas, mesmo em situação de violações, é porque existe uma organização, existe uma resistência, existe esperança, existe a vida comunitária. Então, essa experiência, no primeiro momento, nos ajudou a perceber muito isso, as violações e os direitos da terra, né, das águas, mas também dos povos. E Alessandra, todo esse resultado, Alessandra, ele... eu vou te interromper só um instante, que eu preciso de fazer um intervalo, mas na volta eu quero continuar escutando você sobre essa partilha, esse relato da Sexta Semana Social Brasileira. É rapidinho, me aguarde aí e você também que está em casa, já já a gente volta. Já voltamos com o nosso Igreja Sinodal, hoje com o tema de escutar o clamor dos pobres e marginalizados e pensando os pobres no coração da igreja, partindo de uma realidade muito concreta, que é a realidade aqui da igreja no Brasil. Eu estou conversando com a Alessandra Miranda e com Dom José Valdeci Santos Mendes, que são da Comissão para a Ação Sociotransformadora. Eu encerrei o bloco, interrompi a Alessandra por causa do intervalo. Ela estava partilhando com a gente sobre a Sexta Semana Social Brasileira. Alessandra, por gentileza, continue essa partilha deste espaço bonito, né, e deste tempo que foi a Sexta Semana Social. Sim, então, como nós dizíamos, foi um espaço dessa escuta profunda dos territórios. Foram centenas de atividades, onde nós chegamos numa compreensão melhor do Brasil que temos e do Brasil que queremos. E quais as ações fundamentais para que esse Brasil que temos, na perspectiva da resistência popular, da organização comunitária, seja fortalecido, mas que o Brasil que temos também numa perspectiva da violação dos direitos, das irresponsabilidades dos governos, né, da ganância sobre a terra, sejam também superados, porque são os mais pobres que sentem no corpo, no território, todas essas situações. E tudo isso se transformando num grande projeto popular, que seria uma resposta, uma forma de organização, um posicionamento, ou vários posicionamentos políticos, socioambientais, econômicos, relacionados à soberania dos povos dentro de um conjunto de acúmulo que a gente foi fazendo coletivamente, porque teve o Gritos Excluídos nesse tempo todo, que também perpassa a Sexta Semana, com o fio condutor a vida em primeiro lugar. Esse ano, trabalhando que todas as vidas importam, mas quem de fato se importa com as vidas, né? E, sobretudo, com as formas diferentes de vida, que também não são só as humanas, mas as vidas no planeta. Então, tudo isso nos coloca nesse lugar agora do Projeto Popular para o Brasil que queremos, o bem viver dos povos, que é uma ação sociotransformadora, que é uma missão pastoral, que é uma missão evangélica e que é uma missão, sobretudo, na dimensão da superação das realidades de desigualdades que a gente entende que é nosso papel enfrentar também. Uhum. Esse projeto ele está em elaboração, como é que está o andamento? Tem uma data de lançamento, algo assim? Sim, está em final de elaboração. No próximo dia 25 nós teremos um momento virtual com os articuladores, multiplicadores da Semana Social para fazer a leitura do documento final e dar as suas últimas contribuições. E no dia 2 de agosto nós teremos o lançamento do projeto popular, do documento em si, as suas diretrizes, no fórum da comissão, que vai acontecer em Brasília, nos dias 2 e 3 de agosto. Olha aí que maravilha. Então, ficamos atentos já a essa realidade, um fruto, e que realmente frutifique na sociedade brasileira, na nossa igreja, né? Todo esse processo que aconteceu de escuta, como a Alessandra
compartilhou com a gente. Pensando, Dom Valdeci, nessa realidade, né, da Semana Social, de tantos projetos, e pensando nesta etapa, nós nos aproximamos da segunda etapa do sínodo sobre sinodalidade, a segunda assembleia, melhor dizendo. Como é que nós, enquanto igreja no Brasil, desde essa realidade da ação sociotransformadora, de escutar o clamor dos pobres, como é que nós podemos acolher, encarnar e encarar nas nossas comunidades os apelos do sínodo? Então, é muito importante essa pergunta, porque nos remete exatamente ao compromisso que nós temos, compromisso com a vida, o compromisso com aqueles e aquelas que são deixados de lado. O sínodo significa, sinodalidade significa caminhar juntos e juntas. E caminhar juntos e juntas significa dizer não deixar ninguém para trás, não deixar ninguém à margem do caminho, não deixar ninguém jogado na marginalidade. Nesse sentido, é importante fazer esse caminho e como comissão sociotransformadora, nós temos esse compromisso, eu diria o compromisso com a justiça para todos e todas, o compromisso com o direito, tantos direitos que são negados, eu diria o direito da pessoa humana, mas o direito também de toda a criação. E aí é importante essa articulação, eu diria a articulação das pastorais sociais, mas o Papa Francisco tem insistido muito que esse caminho deve ser feito exatamente juntamente com os movimentos populares, a partir da resistência, a partir da luta, a partir da realidade, a partir das periferias. Então, é nesse sentido que nós queremos caminhar. E eu estou sempre repetindo, a base para nós é o Evangelho. O Evangelho nos remete a nos comprometermos com a vida e o ensino social da Igreja. Então, eu diria que esses dois pilares são orientações, e eu diria não só para as pastorais sociais, mas exatamente para toda a Igreja. É um compromisso nosso com a vida, é um compromisso nosso com a dignidade. Então, nesse sentido, eu vejo que, como Comissão Sociotransformadora, temos essa grande missão de ajudar também, com muita humildade, mas de ajudar que a Igreja possa refletir sobre esses temas tão importantes, que são de fundamental, eu diria assim, que nos remete a um compromisso com a vida, compromisso com a dignidade humana e de toda a criação. Então, nesse sentido, o que queremos fazer exatamente, estamos fazendo este caminho, para que, de fato, possamos caminhar como igreja, juntamente com os movimentos populares, no compromisso com a vida. Dom Valdeci trouxe aqui para nós dois pilares importantes desse compromisso da igreja, o evangelho e a doutrina social. Já nos deu aqui o caminho, a diretriz. Alessandra, queria pensar assim concretamente, como é que as nossas comunidades podem articular, talvez alguém que está nos acompanhando, que está nos assistindo e que não consegue identificar, não sabe por onde começar, pensar concretamente como articular esses trabalhos, projetos, sonhos nas nossas comunidades eclesiais. Eu acho que uma primeira dimensão é um olhar atento aos pobres, aos empobrecidos, né? É só olhar ao redor para a gente identificar as situações de crianças em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, as comunidades LGBTQI marginalizadas, as comunidades originárias tradicionais. Só que é importante a gente ter uma ação coletiva, né? Porque é essa dimensão que o próprio Dom Valdeci dizia, a gente tem um compromisso, que ele é um compromisso de uma caridade que ela é emergencial, sim, e o Papa Francisco nos mobiliza para isso no Dia Mundial dos Pobres, a gente traz para o Brasil como Jornada Mundial dos Pobres, mas que também é uma ação coletiva na perspectiva de identificar o que causa as desigualdades e como superar as desigualdades que têm uma intencionalidade econômica, né, de financiarização da natureza e assim por diante. Então, identifiquem as situações, participem das pastorais, as pastorais estão
necessitando de voluntários, voluntárias, gente que ajudem nas mobilizações, nas articulações, nos planejamentos das ações. Se organize, se você não é de uma ação tão ligada à igreja, se organize no coletivo, na associação de moradores, na comunidade local, no movimento dos atingidos por alguma violação, nos movimentos dos trabalhadores rurais, nos movimentos dos trabalhadores da cidade, nos sindicatos. Então, esse pode ser um caminho viável e coletivo para a transformação dessa realidade. Observar o que existe em volta das realidades de violações das quais ferem a cada um e a cada uma de nós, mas também entrar, participar da comunidade de maneira organizada para que as ações possam ser efetivadas. Cada uma dessas pastorais tem um conjunto de ações emergenciais, de assistência de políticas públicas, de proposição de ideias, de concentração de energia. E é preciso que cada um e cada uma se engaje nessa perspectiva para celebrar dignamente também a Eucaristia, que é com todos e com todos os excluídos e excluídas. Compromisso da igreja, porque parte do evangelho, do coração do evangelho, como nos disse Dom Valdeci, e essa rica doutrina social que nos ajuda, que nos ilumina, que nos inspira, que nos orienta para agir correta e concretamente na nossa sociedade. Quero agradecer aos nossos convidados por essa partilha tão bonita e por nos ajudar realmente a encarnar este tema e fechar este ciclo de escutar o clamor dos pobres e marginalizados. Dom José Valdeci Santos Mendes, bispo de Brejo, no Maranhão, e presidente da Comissão para a Ação Sociotransformadora da CNBB. Muito obrigado, Dom Valdeci. Eu que agradeço a oportunidade e dizer que estamos juntos e juntas no compromisso com a vida humana e de toda a criação. Amém, assim seja. E também a Alessandra Miranda, que é assessora da Comissão para a Ação Sociotransformadora e também da Comissão de Enfrentamento ao Tráfico Humano. Alessandra, muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, estamos à disposição, sempre a serviço, e na escuta do Papa Francisco, que diz assim, que assumindo o grito dos pobres, a gente vai ter certeza que a nossa oração atravessará as nuvens. Então, é muito importante que a gente tenha essa dimensão da escuta, mas também de um lugar que é da ação concreta para a superação da pobreza. Amém, que assim seja. Que bela partilha para a gente encerrar este programa de hoje. Escutar verdadeiramente, escutar, dar atenção, acolher e agir concretamente. Muito obrigado a você que acompanhou esta reflexão e a gente continua. A gente continua na próxima semana, porque ser igreja sinodal é um compromisso permanente. E, na sequência, nossas reflexões serão sobre o caminho ecumênico da igreja. Como é que nós podemos juntos, irmãos e irmãs, caminhar para construir o reino de Deus aqui. Espero você. Até lá.